Bom dia, Espírito Santo, louvado seja Deus. Muito bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja conosco neste dia chamado hoje. Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Neste domingo nós entramos na presença do Senhor, agradecendo a Ele pela noite de sono, por este novo dia, pelo dom da vida. Nós entregamos tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor e consagramos as nossas vidas, a nossa família, todo o nosso ser nós entregamos e consagramos ao Senhor. Aleluia, que Ele venha nos conceder um dia de bênção, um dia de paz, um dia de vitória. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje a palavra do Senhor está no Salmos 42, que nos fala acerca da necessidade de alma por Deus. A nossa alma tem necessidade de Deus. Quando uma alma está sedenta do Senhor, aleluia, temos que buscar a presença do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, quanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a minha alma que festejava. Porque está abatida a minha alma e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e os teus vaguilhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia em dia, e de noite a tua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em teus ossos, me afronta os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Então, o salmista aqui estava, com a alma abatida, angustiada, quando ele escreveu esses salmos. Ele se lembrou de quando ele estava ali passando as dificuldades, ainda jovem, mas passando tanta perseguição por causa dos inimigos, o inimigo Saul. Essa palavra, do Salmos 42 também é um cântico, de alma abatida, que clama por Deus, comparando aqui o anseio do salmista, a sede e a confiança, e a sede da corça. Ele comparou o anseio da alma dele como uma corça quando anseia pelas correntes da água, por águas correntes. Um texto que ensina a lutar contra o desânimo e a depressão, instruindo a alma a esperar em Deus, mesmo na dor. Então, essa palavra
nos ensina a esperar no Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo no momento da dor. Nós temos que falar com a nossa alma, aquieta a alma. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não sei quais são as tuas dificuldades, os teus anseios. Eu sei que nem todos estão bem nesse final de ano. Às vezes vem adversidades, né? Quem sabe uma enfermidade, uma dor na alma, uma depressão. Tem muita gente que nesse final de ano fica depressivo, fica triste, porque foi datas marcantes, é uma data que marca por algum momento de tristeza, né? Final de ano, é Natal, é Ano Novo. Às vezes é uma data marcada, fica marcada. E aí, ao invés da pessoa se alegrar, a pessoa fica triste, angustiado. Mas o salmista, ele falava com a alma dele. Fala com tua alma hoje. Por que está angustiada? Por que está abatida a minha alma? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Você ainda vai louvar ao Senhor com alegria. Pode ter certeza disso. O passado, deixa o passado lá atrás, né? Como esta semana, não lembro se foi anteontem, foi que no Pão Diário, na palavra, falava sobre esquecer o passado, deixar para trás, né? Passou. Esse é o tempo de você se alegrar. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. Que a tua alma, a minha alma, venha esperar no Senhor, confiar, né? Vamos falar, mesmo no momento de dor na alma, nós venhamos confiar que o Senhor Jesus é a nossa alegria. Jesus é a tua alegria. Esperar em Deus, mesmo na dor. Lembrando-se da fidelidade divina e da alegria da adoração passada e reafirmando a esperança na restauração e no louvor futuro, né? Nós sabemos que vamos louvar futuramente, pode ser mais tarde, pode ser amanhã. Você vai louvar ao Senhor com alegria. Aleluia. Você que é um levita, uma levita do Senhor, você louva para o Senhor, mas você está triste, está abatido, está angustiado. E o louvor não sai mais com aquela alegria. Não vai sair mesmo, né? Não sai mais com aquele entusiasmo, com aquela adoração. Mas saibas que o Senhor é aquele que pode te alegrar, renovar a tua alma, o teu ser. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é aquele que restaura no louvor, mesmo em meio ao sofrimento e à opressão dos inimigos. O que é que está representando o inimigo hoje para você? Às vezes, quando se fala de inimigo, não é só aquele inimigo que vem como forma de pessoas, mas é todos os problemas que nos deixam tristes, angustiados, abatidos, é o que representa o nosso inimigo hoje. Aleluias. Exponha-se à palavra e à oração. Leia a palavra do Senhor, ore, para que o fôlego de Deus o mova, não permitindo que a tristeza o afunde, mas leve a alma, fé mais forte. Então, não vamos meditar na palavra, louvar, né? E não vamos permitir que a tristeza nos afunde, mas que nos levante a confiar, a ter mais fé. Glória a Deus.
tem uma meditação hoje que fala assim, né? Quando você estiver deprimido, você já foi tentado a acreditar em algum momento de sua vida? Você já foi tentado a acreditar em algum momento de sua vida, quando teve que se deparar com situações de angústia e desespero, que Deus a tenha abandonado, deixado a trilhar os caminhos das dores sozinhos? Você já sentiu essa sensação de, no momento de tristeza, de dor, você sentir parecendo que Deus te deixou passar sozinho? Pois neste salmo, Davi ele revela que experimentou essa sensação quando na sua juventude fugia de Saul para salvar a sua vida. A situação por ele vivida foi marcada por privações, incerteza e por constante insinuações de que o seu Deus o havia abandonado, né? Então muitos ficavam ali, cadê o teu Deus? E muitas das vezes nós passamos por isso nos dias de hoje. Um cristão, quando passa por uma adversidade, quem não tem fé em Deus, cai em cima. Ah, cadê a fé? Cadê a crença? Cadê o Deus? Mas nós somos seres humanos, sujeitos a enfrentar qualquer adversidade aqui nessa terra. Nós não somos fortes o suficiente para todos os momentos a gente estar ali. Não é que a gente perde a fé em Deus, não é que a gente vai desistir de Deus, jamais. De estar na presença de Deus, nós não vamos desistir, né? Não temos, né? Nem temos que fazer isso. Mas nós passamos por momentos de tristeza, às vezes vem a incerteza, o medo. Nós temos sentimentos, mas às vezes as pessoas não entendem. Às vezes vem palavras para querer nos machucar, nos derrubar, abalar a nossa fé. Mas nós temos que esperar, como o salmista falou. Porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Glórias a Deus. A luta não vai permanecer, ela vai passar. É sempre assim, né? Satanás não perde a oportunidade de, nas horas difíceis da nossa vida, instigar alguém para nos desanimar na fé, procurando plantar a dúvida em nosso coração, né? Satanás ele não perde tempo. Quando as pessoas, né, o cristão está passando por dificuldades, ele envia pessoas para, com palavras, querer abalar nossa fé, né? Querer nos colocar dúvida, medo, incerteza. É nesses momentos que precisamos reagirmos, aleluia, reagir e, como fez Davi, repreendermos a nós mesmos, dizendo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Né? Esta palavra está falando fortemente ao meu coração, porque a palavra do Senhor é como espada. Ela corta primeiro para cá, depois para lá. E eu meditando nesta palavra, Salmos 42, nessa frase, eu tenho que falar para mim mesmo. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, minha alma. Você pode falar para a sua alma: espere em Deus. Não te perturbe, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aleluia! Muitas vezes, nesta vida, temos que enfrentar lutas e sofrimentos, mas não devemos desanimar, antes devemos nos apoiar nas promessas de Deus para nós e devolver a confiança na vida final, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
Davi confiou nas promessas de Deus para a sua vida e alcançou a vitória final, tornando-se não apenas o mais famoso rei de Israel, mas especialmente o homem segundo o coração de Deus. Eita glória, aleluia, louvado seja Deus. Então, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele não desistiu, mesmo em meio às percas, como Jó. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, A vida não é feita somente de vitória, somente de alegrias. Porque Jesus mesmo deixou claro, no mundo tereis aflições. Então, como nós vimos aqui, no momento que a gente está passando por as adversidades, o que é que vem? Satanás, ele não perde a oportunidade de enviar pessoas, como enviou ali para Jó. Os próprios amigos de Jó falou para ele: Jó, o que você fez? Confesse o teu pecado. E tem hora que nós ouvimos palavras que você não quer ouvir. No momento do desespero, mesmo que eu sei que a pessoa está errada ou falhou, a pessoa está desesperada. O que é que a pessoa quer ouvir? Uma palavra de conforto, de consolo. E às vezes a gente vai e desabafa com a pessoa que deixa você mais para baixo do que o que você já estava. Mas o único que não vai te deixar abatido é o Senhor. Ele sempre nos dá um renovo, Ele sempre nos traz, algo para dentro de nós, aquela confiança de que vamos vencer as adversidades. E quando nós temos a marca de Cristo, aleluia, parece que nós sofremos mais. Às vezes parece que nós não somos entendidos por muitos. Temos muitas percas, mas isso faz parte da marca de Cristo, aleluia. Afinal, quando Deus ele foi fazer o homem, ele não disse: eu vou fazer o homem. Ele disse assim: façamos o homem. Porque quando ele disse façamos o homem, ele estava falando ali para o Filho e para o Espírito, que já estava com ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque o Filho sofreu afrontas, ele teve. E quando nós pensamos, o mundo pensou, ele perdeu. Aqueles que crucificaram a Jesus, quando eles disseram assim, ele perdeu. Era o início, era o começo, era o recomeço do novo de Deus para nossas vidas. Quando muitos ali olharam e disseram: cadê? Você não é o Filho de Deus, sai dessa cruz. O inimigo usando a boca das pessoas para dizer, porque o inimigo ele se materializa em pessoa, para querer nos abater, como ele tentou com Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, pode ser jogado daqui, porque os anjos vão te amparar. Jesus foi tão tentado. Mas vamos aproveitar esse final de ano para viver o recomeço novo de Deus. Tem novidade de Deus para você. Vamos esquecer o passado e viver um presente. Viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Confiando, porque quem te prometeu garante. Aleluia. Não dê ouvidos à voz do opressor, porque ele só sabe te humilhar. Ele só sabe te acusar. Ele só sabe dizer que você não vai conseguir. Que você não é capaz. Ele é um aproveitador. Mas o nosso Deus é o restaurador de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente que Ele transforma essa tristeza em alegria, esse choro em riso, essas lembranças tristes
numa restauração da tua mente. Deus é aquele que restaura a mente. Aleluia. Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Ainda que parece que está perdido, é o recomeço, é o nascimento, é o renascimento. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito para tomar posse das bênçãos de Deus para a tua vida. Vamos agarrar, vamos ser o homem e a mulher segundo o coração de Deus. Não desistir em meio às lutas, não baixar a cabeça. Ainda que alguém te aponte e diz, olha lá, perdeu. Não baixe tua cabeça não, erga tua cabeça. Porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos para te abraçar, te acolher e te dar, escrever uma nova história para você. Amém? Glória a Deus. A história de hoje, amados, ela tem por título, aleluia, a luz da esperança. E quem é a luz? Essa luz se chama Jesus. É a palavra. Vamos viver à luz da palavra. Meditarmos na palavra. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Pode ter certeza que se hoje você está chorando, se hoje você está triste, está angustiado, você vai voltar a louvar, cantar o hino da vitória com alegria. O escritor dos Salmos 42 expressou suas genuínas emoções a Deus. Ele reconheceu sua alma abatida e triste antes de encorajar os leitores. Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo por ondas de tristeza e sofrimento. A esperança dele brilhou ao lembrar-se da fidelidade de Deus. Finalizou questionando suas dúvidas e afirmando a resiliência de sua fé. Agora refinada, por que você está tão abatida, ó minha alma? Aleluia! Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O Natal desperta alegria e tristeza em muitos de nós, né? Como eu falei, essa época às vezes vem recordações muito tristes para muitas pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas falar, eu não gosto do final de ano, eu não gosto do Natal. Por quê? Tem algo ruim que marcou na vida daquela pessoa. Às vezes a gente nem sabe, mas é um traumazinho lá desde o tempo da infância. A minha filha, ela fala que não gosta do Natal, do final de ano. Por quê? Embora às vezes nós passávamos dentro da casa do Senhor, ali, Ano Novo, Natal, Ano Novo, a gente sempre estava na igreja, mas ela queria um Natal em família, com alegria, um Ano Novo com alegria com a família. Mas eu optava sempre em passar dentro da igreja. E ela queria estar com o pai. E ela ficava dividida. Ela queria ir para a igreja comigo e ela queria ficar com o pai. E eu optava em passar na igreja. E quando a gente ficava em casa, não tinha clima, não tinha coisas boas. Era sempre aquele clima triste. Não foi marcante para ela. E além dela, eu já ouvi outras e outras pessoas, às vezes por uma perca na família. E às vezes aquela data ficou marcada com tristeza. Mas fale para a tua alma. Ela que vive abatida, angustiada, chega essa época, vive numa opressão, numa depressão. Mas o Senhor, Ele chama a existência daquilo que não existe como se já existisse. Ele pode chamar algo que não existe dentro de você, que é alegria. Deus pode chamar. Ele pode fazer reviver, renascer uma alegria
que está escondida aí. Louvado seja Deus. Então, o Natal desperta muita tristeza para muitos. Felizmente, mesmo as emoções confusas podem ser reconciliadas e redimidas por meio das promessas da verdadeira luz de esperança, Jesus. Lembre-se que essa data relembra o nascimento, comemora o nascimento de Cristo. Então é um recomeço. Quando nós estamos esperando, quando a mulher está esperando uma criança, está no seu ventre, o que ela faz? Ela faz os preparativos, compra as roupinhas, prepara tudo novo, né? É aquela alegria para uma chegada. E quando nasce? Quando é para nascer, não dói? É uma dor que você acha que não vai suportar, né? Falando para mulheres. Homem não sabe o que é essa dor, mas nós mulheres sabemos. Mas quando a gente vê a carinha do bebê, é assim, ó, você esqueceu da dor. É uma alegria tão boa. E você não vai jogar a culpa no seu bebê porque você sentiu a dor. O que é que você vai fazer? Cuidar daquele novo, daquele serzinho que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, cuide da tua vida, da tua alma, cuide do teu espírito, medite na palavra do Senhor, cante hinos de louvores a Deus, porque Ele se responsabiliza para te trazer a alegria, o consolo, o conforto. Aleluia, espere em Deus. Fale para a tua alma, espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Você vai louvar ao Senhor com alegria. Comece hoje. Não espere a virada de ano, não. No dia de Natal, não. É hoje, é agora. Seja feliz agora. Busque o Senhor agora. Chame Ele para a tua vida. Entregue a Ele esse fardo que se encontra pesado nos teus ombros. Porque o jugo do Senhor Jesus é leve. O fardo é leve e o jugo é suave. Amém? Você pode apoiar alguém que esteja sofrendo ou em luto neste Natal? Se você pode, mesmo à distância, ligue, dê uma palavra, um apoio. Se você pode estar perto, esteja perto, apoiando. Põe a pessoa para cima. Não use a tua boca para colocar ninguém para baixo, para querer diminuir as pessoas, não. Vamos usar o dom que Deus nos deu para levantar vidas e abençoar. Não, você não abençoa a pessoa só dando dinheiro ou dando um presente, não. Às vezes é dando um abraço, uma palavra de apoio. Se você pode, se eu posso, vamos fazer isso. Amém? Vamos orar. Querido Jesus, somos gratos por nos carregar tanto na alegria quanto na tristeza ao longo do ano. Obrigado, meu Pai, por nos carregar durante todo este ano. Nos momentos difíceis, se eu estou viva, se você está vivo, é porque Deus te carregou no colo no momento que você mais precisou. Tem pessoas que às vezes dizem assim, não era para mim estar vivo, mas eu estou. Você está vivo. Porque Deus te carregou no colo. Ele te amparou no momento que você mais precisou. Amém? E Ele vai continuar nos guardando, nos carregando no colo, quantas vezes for preciso. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós e nos traga a verdadeira paz. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, aonde você for. Que a paz esteja contigo. Amém? Louvado seja Deus.